trazemos uma palavra libertadora, porque a palavra de Deus é libertadora. E quero convidar você a fazer uma oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, eu creio que a tua palavra é a verdade que me liberta. Então faz cair agora, eu te peço, em nome de Jesus, no teu nome, toda mentira, todo sofisma da religião que criou em mim incredulidade e que impedem o teu agir na minha vida. Eu quero parar de sofrer em tudo aquilo que o Senhor já sofreu na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Amém. 10 horas da manhã vamos começar então. Abra sua Bíblia em 2 Pedro. 2 Pedro. Vamos ler capítulo 1, versículo 3. Nós estamos falando uma série de mensagens sobre pare de sofrer. Falamos sobre todas as bênçãos de Cristo na primeira mensagem. Falamos a semana passada sobre as bênçãos espirituais. Hoje eu quero falar sobre as bênçãos terrestres. As bênçãos que o Senhor já nos deu aqui nessa terra e que nós temos que usufruir à medida que a gente conhece a verdade e a gente entende que Jesus disse na cruz, tetelestai, diga comigo, tetelestai. Tetelestai significa está consumado, está terminado. Em inglês ele é traduzido assim, finished, significa terminou, acabou. Quando apita o juiz, o time está ganhando, o que acontece? Você grita que ganhou, que venceu, que foi campeão. Muitos não podem mais comemorar como eu esses dias, que o time mais chora do que comemora, mas nós somos mais que vencedores de Cristo, então a gente é sempre mais que vencedor, por mais que o time perca. Então quero convidar você a ler comigo 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Eu vou ler na Nova Versão Internacional com você, e diz assim: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ninguém falou glória a Deus. Seu divino poder nos deu tudo. Diga comigo, seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade. Amém. Espírito Santo agora revela os nossos corações. Trabalha nosso meio, o Senhor já está trabalhando. Vem fazer cair esses canos, porque o Senhor não é o Deus, como diziam os religiosos da época, quando Jesus curava no sábado, eles diziam assim: mas hoje é dia de descansar, e Jesus falou: meu Pai está trabalhando e eu trabalho também, e o Senhor Jesus continua trabalhando em favor de nós. Na verdade Ele já trabalhou, e nós precisamos receber, aceitar, nós precisamos nos apropriar daquilo que Ele já deu na cruz do Calvário, ao dizer tetelestai, no nome de Jesus. Para que você pare de sofrer, você precisa entender que a palavra de Deus é a verdade. Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passariam. O próprio Senhor Deus diz em Isaías 55 que assim como a palavra que sai da minha boca não voltará vazia, assim a chuva que cai e que rega toda a terra, que nós glorificamos a Deus. Eu glorifiquei a Deus, o nome de Deus essa manhã, que estava chovendo aqui em Ribeirão Preto. A gente estava cheio de fumaça, Deus enviou a chuva. Assim a palavra que sai da boca de Deus, a chuva cai na terra antes que ela volte para o céu. Assim a palavra de Deus faz aquilo que apraz a Deus, aquilo que Deus deseja. E assim Jesus é a expressão exata de Deus. E quando Ele se tornou carne, porque Ele é a palavra, é o Logos divino que se tornou carne, Ele revelou para nós qual que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é sempre salvar. A vontade de Deus é sempre curar, é sempre libertar. A vontade de Deus é sempre nos dar uma vida abençoada, uma vida próspera. E por isso que o apóstolo Paulo, também inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo à igreja de Efésios, disse: vocês já foram abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Nós falamos sobre isso. O apóstolo Paulo viveu isso com aquela igreja anos antes de escrever essa carta. Quando ele foi até lá e ele começou a pregar o evangelho do reino,
e aí houve um avivamento na cidade de Éfeso, que alcançou toda a Ásia Menor, e todos ouviram da palavra de Deus, sem rádio, sem TV, sem internet, sem Bíblia, sem panfleto, mas pelo poder de Deus, porque o Evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que crê, tanto o judeu quanto o grego, não importa. Por isso, essa mesma palavra inspirou o apóstolo Pedro. Diz os estudiosos que já estava preso, já estava mais do ano 65, talvez no ano 68, escrevendo essa segunda carta breve, não a uma igreja específica, mas a todas as igrejas, e chegou para nós, 2000 anos depois, chegou para mim e para você essa mensagem, a mensagem que talvez você, quando lê o texto, talvez você tenha se lembrado das próprias palavras do Senhor Jesus, quando ascendeu aos céus em Atos 1, e disse para o apóstolo Pedro, junto com os outros apóstolos que estavam ali, não saiam de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder do alto, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Esse mesmo apóstolo Pedro, que escreveu essa carta, dizendo que um dia estava com Jesus no Monte Santo, e que ali viu Jesus se transfigurar, no Monte da Transfiguração, e que ouviu dos céus, esse é o meu amado, em quem me comprazo, falando de Jesus, a ele ouvi, assim está escrito no Evangelho de Lucas. Ele está dizendo que a graça e a paz fossem multiplicadas em toda a igreja. E aí então ele coloca no versículo 3, que pelo seu divino poder, olha só, a graça de Deus, o amor de Deus revelado em Jesus Cristo na cruz, depois que ele disse Tetelestai, não só coloca o poder de Deus sobre nós, porque o apóstolo Paulo vai dizer que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, e você não está dando glória a Deus porque ainda não foi revelado a você pelo Espírito Santo, porque se tivesse sido revelado, você estava pulando, você estava glorificando, você estava exaltando o nome do Senhor. Esse mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, é o mesmo poder que renova o nosso homem interior dia após dia. Então esse poder não está apenas sobre mim, sobre você, quando você recebeu o Espírito Santo, mas esse poder está dentro de você. Preste atenção, esse apóstolo Pedro já estava idoso, já estava quase sendo crucificado. Ele falou, e quando crucificaram ele por causa do nome de Jesus, ele falou assim, não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Cerca de 30 anos antes ele negou o nome de Jesus, mas agora maduro, e tendo plantado igrejas, e tendo levado o Evangelho, principalmente para os judeus, ele disse assim, eu não sou digno de ser crucificado igual a Jesus, então me crucifica ao contrário, assim diz a tradição, que ele foi crucificado de ponta cabeça. Esse apóstolo Pedro está dizendo que o divino poder de Deus, através da graça do Senhor Jesus Cristo e da paz de Deus, ele opera dentro de nós. Isso porque o Senhor Jesus disse, ele mesmo ouviu o apóstolo Pedro, que ele iria para o Pai, e que assim convinha, porque ele iria fazer morada em nós. Sabe por que o divino poder de Deus está em nós? Porque Jesus mora em nós. Jesus é mentiroso, então ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então ele não está dentro de nós. Ele disse, eu farei morada em você, o Pai também, e eu vou enviar o Espírito Santo. Então o Pai, o Filho, o Espírito Santo fazem morada em nós, e por Ele fazer morada dentro de nós, o Onipotente, o Criador dos céus e da terra, que criou tudo com a sua palavra, é o mesmo que encarnado em Jesus, quando desceu do monte da transfiguração, os seus discípulos não puderam expulsar o demônio daquele menino que foi trazido pelo Pai, que jogava no fogo, que jogava na água. E aí o Pai disse assim, olha, se você puder fazer alguma coisa, faça, porque seus discípulos não puderem fazer. E aí Jesus vai dizer, vai exclamar, ó geração incrédula e perversa, até quando suportarei? Agora imagine só, se eu e você estivesse no lugar de Jesus, você pode fazer alguma coisa? Você é o Jesus encarnado, cheio
você é um filho de Deus, cheio do Espírito Santo, que você diria? Como se Deus pode fazer alguma coisa? Eu sou o Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz que tudo foi criado através de Jesus, para Jesus e por Jesus. Ele não falou assim, olha, eu tenho tanto poder. Ele falou assim, se podes, tudo é possível ao que crê. Então esse divino poder já está dentro de você. Você não precisa ser um super mega pastor ou um apóstolo ungido. Não faz diferença. Todos são profetas hoje. Descerá o Espírito Santo sobre todos e profetizar. Então você hoje é um filho, uma filha de Deus. E a religião tem te cegado e tem feito você acreditar que você tem que estar num lugar. Imagine só. Pastor, imagine só, agora para acontecer milagre tem que ser um templo, um mega templo, que nem fizeram lá em São Paulo, aquele mega templo, gastaram bilhões e bilhões, trouxeram pedra de Israel, trouxeram não sei o que, não sei o que mais, e aí só lá que tem milagre. Então a gente está fazendo igual a igreja medieval, que tinha que crer nas coisas, que tinha que olhar para coisas e crer que aquelas coisas salvavam, curavam. Eram os ossos de Pedro, eram os ossos de Paulo, eram os ossos de João, eram os cravos de Jesus na cruz, o manto não sei o quê. Está voltando. Estamos voltando e temos que oferecer sacrifícios e sacrifícios para acontecer alguma coisa. Eu quero dizer para você, quando eu vim para Jesus, eu não tive que oferecer sacrifício nenhum. Porque Jesus, quando Ele me curou da bronquite, eu desde pequeno, lutando contra a bronquite, nadando milhares e milhares de quilômetros, não consegui vencer. Mas um dia eu cheguei na igreja e falaram, você vai ser curado em nome de Jesus. Eu criei e fui curado. Glória a Deus. Quando eu estava numa festa open bar com meus amigos, e eu sentei na festa open bar e falei, Senhor, a vida é só isso, que sentia vazio naquela festa, pastor. E aí, então, depois Jesus me deu vida, que fui aqui de dentro. Não por algo que eu tenha feito, mas tudo é possível que crê. O próprio Deus fala em Jeremias 32, 26. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. É alguma coisa difícil demais para mim. Então por que você está sofrendo? O meu povo perece por falta de conhecimento. Aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, o mesmo poder que ressuscitou Jesus está dentro de você. Está dentro de você, então você não precisa que eu imponha as mãos sobre você, porque esse poder já está dentro de você. Só que ele, para estar ativo, ele precisa de fé, porque sem fé eu não posso me aproximar de Deus e não posso receber do galardão que Ele dá para aqueles que creem. Você não tem que se contentar com esse estado de sofrimento. As pessoas hoje, eu pergunto e falo isso, e aí as pessoas falam assim, então Deus quer salvar, Deus quer curar todo mundo. E aí eu pergunto, Deus quer salvar todo mundo? Sim ou não? Deus já deu perdão para toda a humanidade? Sim ou não? Sim, Ele já deu perdão. Em Jesus Cristo Ele estava reconciliando o mundo inteiro. Ele é a apropriação dos nossos pecados, mas não são todos que recebem o perdão, porque para receber o perdão eu preciso crer em Jesus. Mas Ele já deu o perdão, e assim como Ele já deu o perdão, Ele já deu a cura, Ele já deu a libertação, Ele já deu a prosperidade, Ele já deu, porque Ele já fez isso na cruz. E é isso que o apóstolo estava dizendo para a igreja, porque eles estavam passando por momentos difíceis dentro da igreja, momentos que estavam dando falsos profetas, momentos em que estava se negando a ressurreição, o próprio Senhor Jesus Cristo, momento em que estava tendo lobos no meio da igreja, que estavam preocupados com tirar o dinheiro das pessoas, não muito diferente dos dias de hoje, e eles precisavam ser fortalecidos no poder de Deus para suportar todas as coisas. Então por isso que ele estava afirmando, pelo seu divino poder. Olha a segunda parte, Ele já nos, o que está escrito na sua Bíblia? Pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas. E outra tradução diz, Ele nos concedeu, nos tem sido doadas, nos deu tudo, nos foi dado. O verbo no original do grego, ele está no particípio, significa o passado. Ele está no passado. Ou seja, Ele já deu. Você está pedindo por mais poder de Deus, e Deus está falando, eu já dei. Você está pedindo, o Senhor me unge, mas Ele falou, já ungi em Jesus. Já está em você, não pelo que você faz,
A religião fala que a gente tem que fazer muitas coisas para receber. Mas aí a gente anula a graça de Deus. É a mesma coisa da pessoa que ajoelha no milho para receber perdão e faz penitência. É a mesma coisa. É a mesma coisa, só que você transferiu de área. Isso é o que a religião faz. Você tem que ser aceito por Deus por obras, por sacrifícios, por rituais, por coisas que você vai repetindo e repetindo. E aí é muito pesado, a religião cansa. Religião cansa, mas Jesus falou que o meu fardo é leve, o meu jugo é leve. E a gente quer trazer o jugo de volta sobre as pessoas, porque a gente não conhece a palavra de Deus. Que diz que Ele já nos deu, pelo seu divino poder, o quê? Todas as coisas. No original, do grego, não tem a palavra coisas. Só está escrito todas. Que significa plenitude. Deus já deu tudo. Ou seja, Deus já nos deu tudo. É que na hora de traduzir e colocar para a gente uma forma de entender, o tradutor tem que colocar uma palavra ali. Certo? Uma tarefa árdua daquele que traduz. Só que no original está dizendo Ele já deu tudo. Para quê? Para a vida e para a piedade. Por quê? Porque era um desafio para a igreja. À medida que estavam entrando os falsos profetas, dentro da igreja estava dizendo, você pode viver de qualquer forma. E aí então o apóstolo Pedro começa a alertar a igreja nessa carta. Começa a alertar a igreja, olha, você não se engane. Não é porque você tem a graça de Deus que você pode dar lugar ao pecado. Porque Deus sabe o que Deus fez. Aí ele começa a falar, sabe o que Deus fez com os anjos que pecaram? Colocou no abismo e estão presos para o juízo. Ele começa a falar, sabe o que Deus fez com o mundo antigo? Purificou pela água. Mas agora será purificado, sabe como? Pelo fogo. E a gente viu quanto que o fogo é destruidor nessa semana na nossa cidade. Quanto que não esfumaçou toda a cidade. A fumaça que está tendo incêndio lá nos Estados Unidos chegou na Europa. Olha o que o fogo produz. E ele está dizendo, olha, Deus vai purificar o mundo também, não mais pela água, mas pelo fogo. Mas nós vamos ser guardados pelo fogo se nós entendermos que o seu divino poder já nos deu o quê? Vida e o quê? Piedade. O que ele está dizendo com vida e piedade? Tudo que a gente precisa para andar no caminho de Deus. A palavra piedade pode ser traduzida também com temor, mas não é algo religioso, é algo que eu coloco em prática a fé, porque a fé sem obras é morta. Então não dei lugares à carne, não deis lugar, aí ele começa a falar prostituição, a lasciva, essas coisas. Assim como fez Balaão, e ele vai falar de Balaão, que era o profeta do Senhor, mas se vendeu por dinheiro e ensinou ao povo que estava indo contra Deus, contra o povo de Deus, contra o povo de Israel, a se prostituir, e a idolatrar, e a ter imagens. Então dessas coisas eu e você temos que lançar fora da nossa vida, porque Deus já nos deu tudo para a gente viver as bênçãos terrestres que Ele preparou em Cristo Jesus. O que você precisa para viver? Diga para mim. Se está dizendo tudo para a vida, eu preciso de comida? Sim ou não? Alguém vive de fotossíntese do sol? Alguém vive de fotossíntese aqui? Não, você precisa de uma casa também? Precisa de água? Precisa de roupa? Precisa de meio de transporte? Sim ou não? Sim, precisa de um trabalho? Sim, precisa de um salário? O que mais? Precisa de paz? Sim ou não? Precisa de ter calma nesse momento de crise, de desespero? Sim ou não? Então Deus já deu tudo. Está escrito, Ele já deu tudo para a nossa vida e para a nossa piedade. Não só para viver, mas para viver uma vida junto com Ele. Se Deus estivesse falando aqui da vida eterna, do futuro, pastor, quando a Bíblia vai dizer sobre o futuro, Ele fala vida eterna. Mas aqui está falando só vida. Porque é para a vida de agora, é para a vida terrestre. Tudo que nós precisamos para a vida, Ele nos dá. Tanto é que Jesus não estava preocupado com nada. Quando Ele precisava pagar um imposto, Ele falava, Pedro, vai lá, pesca um peixe que paga o meu e o seu. Quando Ele precisava cumprir Zacarias 9, Ele falou, vai lá, pega o jumentinho e a gente vai entrar em Jerusalém e vai cumprir. Quando Ele precisava fazer a Santa Ceia, falou para os discípulos, vai lá e prepara um lugar para fazer a Santa Ceia. Ele não estava preocupado. Porque Ele sabia que o seu Pai já tinha suprido todas as coisas. Assim como Jesus teve tudo suprido, nós temos que entender que também já está tudo suprido. Eu lembro da história de
um grande evangelista do nosso tempo, depois você procura aí na internet, Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke. E ele estava não sei se não era na Inglaterra, é aquele país que faz... Escócia. Irlanda ou Escócia, enfim. Um desses 3 países ele estava fazendo curso preparatório para os pastores para o ministério. E aí então o curso, a parte era prática sobre fé. Deixaram ele no lugar, ele tinha que voltar para casa, e era longe, só que não deram R$1 para ele. E ele tinha que pegar o ônibus de tal horário, porque tinha que estar até tal horário. E ele falou, Senhor, agora é um desafio para ele. E aí então o que ele fez? Ele foi comprar o bilhete. Olha, é o último momento que eu tenho para comprar o bilhete. Senhor, eu creio que o Senhor já me deu o bilhete. E aí no meio do caminho, andando, um homem de bicicleta, passando, de repente, colocou dentro do bolso dele uma quantia. E era a quantia necessária para comprar o bilhete. Deus estava trabalhando na fé dele no pequeno, porque aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. E depois, esse mesmo evangelista, Reinhard Bonnke, fez a maior cruzada de pessoas juntas em toda a história da humanidade, com 6 milhões de pessoas em 5 dias, um culto com mais de 1.500.000 pessoas na Nigéria, e mais de 1 milhão aceitaram Jesus. E as pessoas foram curadas, foram libertas, batizadas com o Espírito Santo, ali na África. Porque ele obedeceu a Deus aquilo que Deus mandou, porque ele creu que Jesus já tinha feito. E assim eu e você, meu irmão, Deus já preparou tudo para a nossa vida em piedade. O que está faltando? Veja, nós temos uma professora de português aqui, e ela vai nos ensinar melhor do que eu vou dizer, que tem uma frase subordinada a outra aqui. Visto que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Mas não termina a frase aí, muitos param por aí, e aí não vem acontecer na sua vida, e aí ficam frustrados. Mas aí então, no original do grego, porque no grego, pastor, não tem nem vírgula, não tem ponto, é tudo junto. Continua dizendo que através, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Como que está escrito aí na sua Bíblia? 1 Pedro 3. Por meio, na Nova Versão Internacional, do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Quando a gente fala de chamar, a gente lembra que Deus nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Está no passado, está lá em Romanos 8, 29 e 30. Para quê? Para ser imagem do seu Filho Jesus. E por isso que a gente é filho de Deus, adotados em Cristo Jesus, através do sangue, e o mesmo Espírito Santo vem morar dentro de nós, e a gente se torna filho na mesma qualidade de Jesus. Amém? A única coisa que não é nos dada é a adoração, que é só a Ele, para todo sempre. Amém. Amém? Só que, no entanto, está dizendo assim, como que você vai viver isso? Como que eu vou viver de todas essas bênçãos que Deus já preparou para eu viver aqui na terra? Porque eu preciso dessas coisas para viver, sim ou não? E Ele vai nos dizer, o que Ele vai nos dizer? Que Ele já nos chamou para isso. Né? A palavra para chamar é convocar, predestinar. E está ligado com predestinar, chamar, justificar e glorificar. Mas está dizendo aqui, olha só, pelo, o quê? Por meio do pleno conhecimento, ou através do conhecimento. O que é conhecimento aqui? Eu fui procurar. Existe uma regra de interpretação bíblica da primeira menção. E aqui a palavra usada para conhecimento no grego, não é gnosco, que é a palavra conhecer, quando o homem conhecia uma mulher. Mas é a palavra epignosco. E por que é epignosco e não gnosco? Eu fui pesquisar, porque naquele tempo estava entrando uma heresia dentro da igreja do gnosticismo, que você tinha que conhecer e conhecer mais conhecimento para receber o pleno conhecimento de Deus, mas aí eles negavam Jesus, a ressurreição de Jesus, a morte de Jesus. E eles estão combatendo esse gnosticismo, e por isso que eles usam a palavra epignosco em vez de gnosco. Amém? O que isso tem a ver para mim? Tem tudo a ver porque Jesus usa essa palavra, sabe quando? Em Mateus 7. Quando ele fala assim, pela árvore, você conhece uma árvore pelo fruto. Ele está falando dos falsos mestres. Então, a Bíblia diz, quando a gente encontra essa palavra pela primeira vez, lá em Marcos, em Mateus 7:20, ela vai ter todo sentido para sempre. Então, o que ele está dizendo?
Qual que é esse pleno conhecimento dele? Que Deus está falando aqui, que vai funcionar tudo isso que a gente está lendo. Viver uma fé prática. Porque você conhece uma árvore pelo... Eu falo que sou de Deus e na minha vida, no dia a dia, eu não mostro, eu não conheço. É isso que ele está alertando. Por tudo que eles tinham que passar, e no final ele vai dizer para a igreja, você tem que viver de uma forma santa e piedosa. Com santos. Né? Então, senão a gente vai cair naquilo que o apóstolo Paulo falou em Romanos 6. Então, para a graça aumentar, vou pecar mais? Quer dizer que agora não existe mais lei, então eu posso fazer tudo? Não. Por causa da lei do amor, por causa da lei do Espírito, o Espírito Santo alerta no nosso coração aquilo que não está certo. Então, portanto, meu irmão, para a glória de Deus, lembra que eu falei a semana passada, terminamos, é tudo para a glória de Deus. O Espírito Santo veio para glorificar Jesus, então é tudo por Ele, para Ele, através dele. Lembra de Romanos 11? Você lembra? Sim ou não? 11:36, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então o que eu preciso? Ter esse pleno conhecimento que começa lá no seu quarto. De você conhecer a Deus, não o Deus da religião, que você só fala dele, só ouve dele aqui no domingo. Não, tem que ser lá no seu quarto todo dia com Ele. E aí vai te levar, quando você sair do quarto, a ter atitudes diferentes, não religiosas, não com medo, não por pressão, não porque Ele já te aceitou por Jesus, ponto final. Mas porque você ama Ele, você vive uma nova vida que não quer mais fazer as outras coisas que você fazia antigamente. Amém. Então Deus quer te chamar para parar de sofrer. O seu divino poder já está aqui. Eu quero convidar você a orar comigo. Deus já está fazendo. Ele sempre está fazendo. Presta atenção. Ele já fez. Lembra do exemplo que eu dei para o Juninho? O Juninho foi o cara mais esperto, por isso que eu não usei dinheiro com ele. Eu falei assim, ó, receber de Deus, pastor. Não é assim, ó, me dá. Receber de Deus é pegar. A palavra receber, no grego, significa pegar com mão forte e segurar, e arrancar e não soltar mais. Então receber é concordar, é aceitar, é liberar. Você tem que liberar esse poder de Deus que já está dentro de você para te salvar. O que você precisa ser salvo hoje? Jesus já pagou o preço na cruz. Você não precisa mais sofrer tudo isso que você está sofrendo, porque Ele já pagou por você. Você está falando, eu não consigo vencer o pecado. Jesus já venceu o pecado por você. Você está tentando vencer sozinho, por isso você não está conseguindo. A sua muita oração, a sua muito jejum, você está se gabando nessas atitudes. Não é isso. A oração e o jejum é o resultado da fé que você tem, mas não é ela que vai te libertar, aquilo que Jesus já fez. Você está inventando a ordem do produto e aí não vai dar certo. Então, nessa manhã, nesse vídeo, nesse momento, eu quero convidar você a aceitar de Deus que Ele já te curou. Você está perguntando assim, então por que eu tenho essa dor? Porque você precisa ter fé, porque Ele já te deu. Você não precisa pagar por essa dor. Ninguém paga pelos seus pecados, Jesus já pagou. Ele quer te perdoar, Ele quer te salvar, Ele quer te libertar. Ele já fez, então você precisa receber agora. Só recebe. O que está faltando? Está faltando trabalho? Está faltando comida? Está faltando dinheiro? Eu lembro de um pastor que contou que ele estava com um casal dentro da sua casa, que ele havia pregado a palavra de Deus e ele havia sido liberto das drogas. E aí esse casal estava na sua casa, morando com eles, e ele tinha mais os filhos e a esposa, eles não tinham nada para tomar no café da manhã. E aí então esse pastor chegaram para ele e falaram, pastor, o senhor falou para a gente ficar aqui, a gente não tem nem o que comer. Esse pastor, ele fez uma oração, e falou, Senhor, eu sei que o Senhor já me deu tudo na cruz. O Senhor já me deu esse alimento. Então eu apenas te agradeço. Nós estamos com fome e não temos nada na mesa, mas eu já te agradeço porque eu sei. Ele acabou a oração, tocou a campainha, foi lá fora, tinha uma cesta com alimento. Aleluia! É o mesmo Deus que supre todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Você precisa dessas bênçãos terrestres, então eu quero orar com você. Você precisa colocar essa fé nessa área da sua vida que você está precisando. Você precisa, o milagre não é para depois de amanhã, é para agora. Você precisa para agora. E Jesus, Ele está dizendo, eu já fiz ontem.
porque já foi dado ontem, há 2000 anos. Então você só precisa receber nessa manhã, nesse momento. Pai, eu oro com essa vida preciosa, que é crer no teu poder que já fez para salvar, que já fez para curar, que já fez para libertar, que já fez para perdoar, que já fez para suprir a necessidade, que já fez, Senhor, para abençoar aquilo que ela está pedindo, para a vida e para a piedade, como diz, o seu divino poder já está dentro dessa pessoa, esse mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, e por isso nós oramos em concordância, e liberamos, e aceitamos, e recebemos daquilo que o Senhor já fez na cruz. Ela não precisa sentir nada, se sentir, glória a Deus. Ela não precisa ver nada, se ver, glória a Deus. Ela não precisa ouvir nada, mas se ouvir, glória a Deus. Mas, ó Deus, mesmo não vendo, mesmo não ouvindo, mesmo não sentindo, ela crê, porque a tua palavra é fiel, que ela já recebeu, que ela já tem, que o milagre já veio, e agora nós concordamos com essa libertação, com esse milagre, com o fim do sofrimento, com o fim da ignorância, porque o Senhor pagou alto preço, um preço de cruz, um preço de morte, um preço de rejeição, um preço de sofrimento, um preço de dizer, Eli, lama sabachthani, que disse, meu Deus, por que me separaste, por que se ausentaste? Esse Deus que se separou por 6 horas em toda a eternidade, nunca tinha se separado, Pai, Filho do Espírito Santo, se separou para que nós recebamos agora nesse divino poder, para nos salvar agora, no nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a ficar em pé, você começar a mexer aquilo que estava doendo, mexe onde estava doendo, procura dor, angústia no seu coração, procura, já saiu, você diz assim, já saiu, eu já recebi. Você está preocupado com as coisas, mas a sua vida é mais importante que essas coisas, o seu corpo é mais importante que essa roupa que você veste. Não fique preocupado, o Pai já sabe o que você precisa antes de você falar. Então você vai apenas glorificar esse Deus de milagres nessa manhã. Glorifica esse Deus de milagres, glorifica como você já estivesse vendo tudo isso, tocando tudo isso, mas os seus sentimentos não conduzem a sua vida. O que te guia é aquele que te fez, que te chamou, e é fiel para completar a boa obra. Então glorifica